Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta aqui com mais um vídeo do curso de afiação de alicates de cutícula. Nessa oportunidade nós vamos falar a respeito de uma situação que é bastante comum de ocorrer quando se está aprendendo a molar alicate de cutícula, ok? Que é a abertura do bico do alicate. Veja só nessa ilustração aqui, nessa figura, que o alicate ele está fechado do fundo até o meio. Porém, do meio para a ponta, houve uma abertura aqui e o aluno iniciante ele não consegue fechar o bico do alicate. Ok? Nós vamos ver como resolver essa situação. Tá certo? Em primeiro lugar, iniciando, né, para a gente resolver a situação, tem que se observar os batentes do alicate. Essas partes aqui, né, dos batentes, se não está tendo excesso de material e está impedindo de fechar, né, o fechamento do bico do alicate. Ok? Outra situação a gente tem que observar o porquê de esse alicate ele ter sido aberto, o bico, né? A gente observa que do fundo até o meio ele está fechado, tá certo? Do bico para frente ele está aberto. Isso indica que o aluno houve um excesso no desbaste do meio até a ponta. Houve um excesso do meio até a ponta, ok? Então, a gente vai proceder da seguinte forma: vamos ter que desbastar do fundo até o meio, vamos ter que tirar um pouco de material para compensar o excesso de desbaste que houve do meio até a ponta, tá certo? Nós vamos resolver isso na prática. Então, só recapitulando, lembrando que quando o bico abrir, a gente desbasta do meio para trás, tá certo? Se o bico está aberto daqui para frente, nós vamos desbastar do meio aqui para trás, ok? Sempre que abrir o bico, a gente desbasta atrás. Sempre que abrir atrás, a gente desbasta do meio para a ponta, tá certo? Eu estou aqui com um alicate que representa muito bem essa figura, né? Com o bico aberto, tá certo? E você observa que ele fecha, né? Você vê que ele... Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Você observa que ele encosta primeiro o fundo, ó, encosta o fundo, mas mesmo você apertando ele não fecha o bico do alicate, ó, ele permanece aberto, tá certo? Isso é o que ocorreu. Houve, o iniciante ele limou bastante do meio para a ponta do alicate, tá certo? Veja só, ele limou bastante do meio até do fundo até o meio do alicate, porém do meio para frente houve um excesso, né? Quando ele colocou bastante força na mão e ele acabou abrindo o bico do alicate, tá certo? Vejam só aí, ó, por outro ângulo, tá certo? Você vê que o alicate ele não fecha de maneira nenhuma, tá certo? Você pode botar o quanto de força quiser, ele não fecha, certo? Isso ocorreu porque do meio, você vê aqui, ó, do meio para a ponta houve um excesso na retirada de material. Então a gente vai proceder da seguinte forma: nós vamos desbastar do meio para trás para poder compensar essa falta, certo? Deixa eu tirar aqui a figura. Vamos colocar aqui em cima da bancada, vamos dar um zoom aqui na câmera. Ok? Então, como eu falei, ó, você vê que ele está bem abertão, o bico, tá certo? Então nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos marcar com a caneta aqui, tá certo? Do meio para trás, que é aonde nós vamos fazer o desbaste, tá certo? Do meio para trás, tá certo? De um lado e do outro lado. É só do meio para trás, para que possamos realizar o fechamento do alicate, tá certo? De início nós vamos usar essa lima aqui triangular, tá certo? Essa lima KF triangular. Mas sempre lembrando, como eu sempre falo, você pode usar também a lima chata, tá certo? Ela é ainda melhor. Mas para você que está iniciando e para a gente demonstrar que fica melhor com essa lima aqui, tá certo? Vamos lá? Então nós vamos limar do fundo até o meio. Você pega para frente e joga, tá certo? Veja só, do fundo
até o meio, só onde está marcado de caneta, tá certo? Veja só, do fundo até o meio, que é onde nós vamos retirar um pouco desse material para compensar a parte da frente que foi limado em excesso, tá certo? Veja aí, de um lado, vamos agora girar para o outro lado. Vamos limar do fundo até o meio, tá certo? Sempre lembrando que quando o bico abrir, nós tiramos da parte de trás do fundo. Olha, para frente e para o lado, devagarinho, para você observar. Do fundo até o meio só. Nada de resvalar e quebrar o bico do alicate, tá certo? Tem que tomar todo cuidado, que às vezes o iniciante vai aqui, vira para cá e quebra o bico do alicate. Ok? Do fundo até o meio. Tá ok? Dá uma limpadinha aqui com a escovinha. Vamos dar uma olhada como que ficou, como é que tá ficando. Se melhorou a situação. Aí, ó, você já observa aqui, já houve quase um fechamento completo. Ainda está um pouquinho aberto no bico. Isso quer dizer que a gente tem que continuar o procedimento. Novamente, vamos marcar com a caneta a parte de trás do alicate e vamos repetir o mesmo processo. Então, pessoal, para concluir, né, continuando com a lima triangular, nós vamos limar do fundo até o meio, tá certo? Para poder concluir o fechamento do bico do alicate, tá certo? Devagarinho, ó, você vai passando, ok? De um lado, tá certo? E agora do outro lado, do fundo só até o meio, não precisa ir até a ponta não, tá certo? Veja aí que já sumiu a tinta do alicate, ok? Vamos dar uma limpadinha aqui, vamos ver como que tá ficando o fechamento, ó. Você observa aí que o alicate agora já fechou por completo, tá certo? Então nós vamos apenas concluir agora o serviço, fazendo aqui a lâmina externa, desse lado, né? Lâmina externa de um lado, lâmina externa do outro lado, tá certo? E agora vamos dar o fio no alicate. Nós vamos juntar as duas lâminas e vamos passar a lima aqui por cima do alicate, tá certo? Veja aí que tá surgindo essa faixinha prateada, que é o fio do alicate. E com isso vai haver o fechamento 100% do alicate, tá certo? Vamos dar uma limpadinha aqui. Veja só, está feito o fio do alicate. Ok, vamos ver como que ficou agora o nosso serviço. Você observa que o alicate agora fechou por completo, ó. Tá certo? Bem fechadinho, viu? Antes ele estava com o bico aberto, porém agora está fechando bem legalzinho, ó. Encostando lá a pontinha, tá certo? E fechando por completo. Ok?